Alô, você, amigo internauta, ligado no Portal Diário Cidadão, a nossa reportagem do Portal Diário Cidadão, neste momento na Sabesp, em Santa Cruz do Rio Pardo. Como estamos vendo pelas imagens, o Marcos Pelegatti, nosso jornalista, mostra as imagens da Sabesp. Estamos em greve, ou seja, paralisação da Sabesp em Santa Cruz do Rio Pardo nesta terça-feira. Qual seria o motivo? A gente sabe que tem uma briga aí em relação à privatização. Ao meu lado, o João Pelegatti, para a gente falar sobre essa questão. João, essa paralisação acontece somente hoje, são vários dias, o porquê dessa paralisação? Muito bom dia. Bom dia, Dário, bom dia a todos. Essa paralisação ela tem um prazo determinado de 24 horas, né? E a finalidade é divulgar na imprensa e para a população a questão da privatização, de uma possível privatização da Sabesp, né? Da Sabesp e em conjunto com a CPTM e o metrô. E ela tem o prazo determinado justamente para não afetar os serviços essenciais. A gente está trabalhando em sistema de plantão, os serviços emergenciais estão sendo mantidos, a água, o esgoto, a população pode ficar tranquila que está sendo atendida. Só mesmo que está paralisado é o atendimento comercial e os atendimentos do dia a dia, mas o básico não vai faltar, vai ser só essas 24 horas aí. É claro que a gente vem acompanhando em relação a nível estadual, essa privatização, ela vem sendo articulada. Você que é funcionário, que tem o contato ali com os seus amigos, de que maneira você avalia? Ou seja, dá para escapar dessa privatização ou o governo vai conseguir vencer? Então, Dário, a questão da privatização ela já está um pouco avançada, né? Mas o governo ele vem fazendo assim meio na surdina, várias medidas que ele vem adotando meio na surdina. Em relação à população, nós que somos funcionários, a gente está vendo a coisa andar mês a mês e sempre ele tomando medidas, muitas arbitrárias, e para avançar com a privatização. E sem ter um contraponto com a população, um diálogo com a população, para a população saber quais serão as consequências disso. Justamente a questão tocada, as consequências para a população, quais são? Você veja, o capital privado hoje ele visa lucro. Qualquer empresa privada ela vai trabalhar com lucro. O Estado, enquanto gestor do sistema de água e esgoto, ele tem a contrapartida social. Aqui na nossa cidade, por exemplo, o exemplo são a tarifa social, tarifa vulnerável, a população de baixa renda. E a gente teme que com a privatização isso seja afetado. Também a prestação dos serviços à população, hoje em dia, as tarifas são as tarifas baixas. Como toda empresa tem, a Sabesp pode ter algum problema aqui ou outro pontual, mas ela hoje atinge níveis de atendimento iguais aos europeus. E a gente tem exemplo de privatização no mundo inteiro que não deu certo. Foi privatizado e depois voltou para a mão do Estado. E quando volta para a mão do Estado, aí volta sucateado. Tem que ser feito investimento, tudo novamente para atender a população, para dar um atendimento satisfatório para a população. Então as consequências não são... A gente não está aqui só pelo emprego, só para defender o nosso, é para conscientizar. Hoje esse movimento seria mais para conscientizar a população, para a população ir lá, se informar, tentar pesquisar quais seriam as consequências de uma privatização. Não acreditar na primeira coisa que lhes falam, entendeu? Ir lá pesquisar, ver quais foram as consequências. Eu tenho um exemplo, por exemplo, que eu vi uma matéria esses dias. Manaus foi privatizado há 20 anos. As tarifas de Manaus são bem mais altas que a daqui de São Paulo. E somente 20% da população tem tratamento de água e esgoto. Então, aonde que é melhor a privatização? Não dá para entender a justificativa desse governo. A Sabesp ela é uma empresa altamente lucrativa. O ano passado ela deu um lucro de 3,2 bilhões. E o governo ele arrecada em dividendos uma boa parte desse lucro. E esses dividendos ele pode investir em saúde, em educação. Aí eu te pergunto, qual a intenção de se vender uma empresa lucrativa, sendo que é um serviço essencial à população, se vender esse dinheiro que ele vai receber, ele vai subsidiar tarifas para ficar mais barato no primeiro momento, que é o que ele alega, que foi feito um estudo pelo IFC, um instituto que foi pago 43 milhões para fazer um estudo. Esse instituto já disse que para as tarifas baixarem,
ela tem que ser subsidiada pelo governo. Aí você vende uma empresa altamente lucrativa e parte desse dinheiro que você recebe, você vai subsidiar uma empresa privada para prestar serviço para a população. Não faz o menor sentido. Então, esse debate tem que ser aberto à população. A população tem que opinar, tem que procurar saber o porquê de estarem querendo vender o patrimônio do povo paulista. E esse debate onde você vem propagando, tem possibilidade, de repente, é claro, com a participação da mídia, a imprensa, que está fora desse caso. A gente sabe que no estado de São Paulo a imprensa não vem divulgando. Isso é uma falha, é um trabalho bem arquitetado do governo ou uma falha da Sabesp em relação à divulgação? Não é, porque a Sabesp ela é gerida pelo Estado, então a Sabesp ela não vai propor esse debate. Então nós, como entidade representativa dos trabalhadores, que estamos propondo esse debate, entendeu? A gente está conversando nas câmaras municipais, a gente já entrou em contato com o prefeito, com várias prefeituras, a gente tem o apoio de várias prefeituras. Tem agora, me parece que, se eu não me engano, dia 30, foi emitido um fato relevante para a Bolsa de Valores lá, porque a Sabesp é listada na Bolsa, para todos os prefeitos das 375 cidades que têm contrato, para fazer uma repactuação desses contratos. E nessa minuta aí que eles estão querendo repactuar, eles querem estender o contrato até 2060. Para, no caso, se for vendida, a cidade que assinou esse contrato, que aceitou repactuar esse contrato, ela já vai ter esse contrato até 2060. Então ela não vai ter oportunidade de daqui a 10, 15 anos, quando vencer o contrato, cada cidade tem um prazo de validade. Renovou o contrato com prazo. Então a população não vai ter oportunidade, tipo daqui 10 anos, ou 5 anos, ou 15, que seria o vencimento dos contratos originais, ela não vai ter oportunidade de renegociar, de entrar uma empresa numa licitação, fazer uma proposta melhor. Ele já quer entregar com o contrato até 2060. Então são várias coisas assim, são coisinhas que estão ali, você vê falar das letrinhas miúdas, que estão escondidas ali atrás de um discurso de melhorar a eficiência. O que eles falam é melhorar a eficiência e baixar a tarifa. E a gente sabe que isso é mentira. Ou seja, mais ou menos pegadinhas, se tratando das letrinhas. Isso, pegadinhas, porque assim, a gente queria ver na prática. E por que o governo não abre um debate com a luta nossa é para isso, para abrir-se um debate, uma consulta pública, um plebiscito com a população e explicar qual seria essa fórmula, qual seria essa fórmula mágica que não deu certo em lugar nenhum e vai dar certo aqui no estado de São Paulo. Por que essa sanha em querer vender uma empresa altamente lucrativa, uma empresa saudável financeiramente e que presta um serviço essencial para a população? Então, esse debate que a gente tem que fazer. Hoje nós não estamos brigando, não estamos lutando por benefício, não estamos lutando por salário. Nós estamos defendendo, sim, os empregos, os empregos nossos e o futuro dessa prestação de serviço para a população. Amigo internauta ligado no portal Diário Cidadão, nós estamos na Sabesp em Santa Cruz do Rio Pardo, uma paralisação somente nesta terça-feira contra a privatização da Sabesp. João, você falou, nós estamos conversando com o João Pelegatti, você falou agora há pouco sobre a questão do apoio dos políticos. Em se tratando de Santa Cruz do Rio Pardo, Poder Executivo, prefeito Diego Singolani, qual o posicionamento dele em relação a essa causa de vocês? Dário, no começo da nossa, vamos dizer assim, da nossa campanha aí contra a privatização, a gente teve no gabinete do prefeito, a gente falou com ele, a gente tem o apoio do vereador Duzão, eu já conversei com o professor Carlinhos, a gente tem conversado com bastante gente. Na Câmara a gente fez uma audiência pública, só que nós falhamos na divulgação, porque foi pouco divulgado e eu acho que por pouca experiência com essa situação, também acabei falhando, eu deveria ter divulgado mais. O Cristiano acabou entrevistando o presidente do sindicato, mas assim, foi tudo meio de última hora, então não teve uma presença do público e não foi muito divulgado. Mas assim, o que a gente espera com essa movimentação é que a partir de agora os políticos se posicionem e se interem vamos dizer assim, da importância do saneamento. Eu estou puxando aqui na memória agora, vou só citar um caso para você, que aconteceu recentemente, em fevereiro, em São Sebastião. São Sebastião teve aquelas chuvas lá e acabou com vários bairros da cidade. Com menos de 24 horas, a gente tinha sido convocado para descer para o litoral para trabalhar lá. Eu fui trabalhar com um caminhão, puxar água,
e foi equipes de manutenção, equipes de rua. Com menos de 48 horas, o governador anunciou, São Sebastião já tem o fornecimento de água estabelecido. Só que estava estabelecido por quê? Porque a Sabesp ela é muito grande e ela tem essa contrapartida social que eu falo. Lá a gente levou água não só para o cliente da Sabesp, a gente levou água para aqueles que pegavam da fonte alternativa, da serra, que não era cliente da Sabesp. Os caminhões entravam naquelas vielas estreitas, nos bairros lá, eu não vou lembrar aqui, Barra do Saí, Vila Saí, Boiçucanga. A gente entrava com os caminhões fornecendo água para todo mundo indistintamente, entendeu? Não tinha um ou outro lugar que ficou sem água. E assim, as equipes estão até hoje trabalhando lá, abrindo ruas e fazendo rede para loteamento, e de vez em quando são convocados para ir lá para trabalhar, entendeu? Agora, uma empresa privada, será que ela faria isso? Ela ia lá atender o cara que não é cliente dela, levar água naquele lugar? Há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, vamos dizer, teve uma crise hídrica, faltou água em Itu. A gente foi puxar água em Itu. Itu não tem Sabesp, mas o governo, enquanto governo, ele tem a obrigação de apoiar os municípios. Nós fomos puxar água em Bauru. Algum tempo atrás teve uma chuva muito forte em Jaú. A gente foi lá apoiar também, ajudar em Jaú. Então, são esse tipo de coisa que uma empresa privada não vai suprir, você entendeu? A empresa privada, ela visa lucro. Ela vai atender a população? Vai. Hoje a pessoa fala assim, tem gente que fala, né? Serviço privado é melhor. Quem tem condições de ir hoje num médico particular? Quem tem dinheiro para pagar. E o serviço privado é a mesma coisa. Se você quer uma internet boa, você tem que ter dinheiro para pagar uma internet boa. O serviço privado é isso. Quem tem mais dinheiro vai poder pagar para um serviço de maior qualidade. Quem tem menos dinheiro vai ficar com o básico do básico. João, num campo imaginário, essa privatização aconteça. Digamos que a privatização seja assim, não tem como fugir, ela acaba acontecendo tudo isso. Com essa privatização, em termos de exemplo, né, no campo imaginário, eu coloquei agora há pouco também, a questão da tarifa aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. Aquela pessoa que hoje paga R$100 por mês, ela possivelmente terá um aumento? E qual seria esse aumento? Você consegue imaginar com tudo isso? Dário, isso aí é uma coisa difícil da gente dimensionar. Qual vai ser o impacto? Num primeiro momento, fala-se dessa questão do subsídio do governo, que seria um absurdo, mas para enganar a população, porque o governo tirando dinheiro público para custear uma empresa privada para, manter a promessa dele de uma redução. Mas a gente tem um exemplo do Rio de Janeiro, por exemplo, que as contas chegaram a triplicar. Você pode pesquisar, tem reportagens, tem do Rio de Janeiro, tem isso aí é público. Tem lugar que subiu 300%. E as reclamações também triplicaram. Então, a gente imagina que, num primeiro momento, se o governo for adiante com isso e a população não se manifestar e não conseguir barrar, num primeiro momento pode ser que até a população não sinta no bolso no começo. Mas com o passar do tempo, esse dinheiro vai se acabar. Porque você vende uma coisa, você pega o dinheiro. E esse dinheiro vai acabar. Aí pode ser que demore 5 anos, 10 anos, mas uma hora essa conta vai chegar. Os investimentos, será que uma cidade... A gente sabe, tem conhecimento, a Sabesp ela trabalha com um sistema que chama subsídio cruzado. As grandes cidades dão lucro. As pequenas cidades são deficitárias. Então o governo ele aloca dinheiro das grandes cidades, da arrecadação das grandes cidades para manter as pequenas. Será que a iniciativa privada vai fazer esse sistema? Será que vai investir numa cidade pequena que não dá lucro? Ou vai deixar sucatear? Ou vai deixar o esgoto cair no rio? Ou vai deixar a água chegar suja? Entendeu? Outro fator de extrema importância, principalmente para a população do interior, você pode conversar com qualquer funcionário da Sabesp. A gente, eu ia falar agora que o celular da gente toca. A todo momento. A todo momento. A gente, o celular da gente às vezes toca à noite. Um conhecido, Pelegatti, tem um esgoto retornando aqui, tem um vazamento de água aqui em tal lugar. A gente entra em contato com o encarregado libera, você vem, pega uma viatura, vai lá no local.
Com a privatização isso não acontece. Isso não acontece. Hoje, os vereadores, você tem acesso com os vereadores, a gente acredita que tem o apoio, foi assinada uma moção de repúdio contra a privatização, acho que só teve um voto contrário, e os vereadores, acho que são quase todos a favor da Sabesp pública. Você pode conversar com os vereadores, eles têm canal aberto com encarregado, com funcionários, eles podem ligar a qualquer momento, ó, tem um problema, tá faltando água em tal lugar, a gente vai, sábado, é domingo, é à noite. Com a privatização, o que vai acontecer? O atendimento vai ser por telefone. Hoje a gente tem prazo de 24 horas, alguns serviços 48 horas. Quando a pessoa liga no 0800, eles falam, ó, tem um prazo de 24 horas. Às vezes a gente chega lá, a pessoa fala, nossa, eu liguei agora, faz 2 horas, 3 horas que eu liguei. Acontece casos de, às vezes, demorar para atender? Sim, acontece, a gente tem demanda, a gente trabalha com demanda. Às vezes você tem problema de esgoto, você tem 5, 6 serviços, então você tem que atender por ordem de serviço. Às vezes tem chamada de um problema no cavalete, uma falta d'água, um vazamento, então tem a demanda. A gente tem parte dos serviços que são terceirizados, são as empreiteiras que fazem. Mas tudo isso fica nas costas da Sabesp. Um buraco na rua, uma reposição mal feita. Só que, assim, não é justificativa. Eu ouvi hoje eu estava vendo um vídeo hoje, o cara fala sobre... se o paciente está doente, você não vai acabar de matar ele, né? Você vai tentar curá-lo, né? E é o caso da Sabesp. Se o governador é um bom gestor, nós estamos abertos à negociação, nós estamos abertos a mudanças. Ele pode propor mudanças na melhoria para saber se ela ficar mais rendável, para ela ficar mais eficiente. Ainda mais? Então, a gente está aberto a isso. Nós vestimos a camisa realmente. A gente está disposto a esse debate. Que seja feita mudança na gestão, mudança que venha de cima para baixo. A gente está aqui se propondo a isso, a debater e a manter o serviço de qualidade para a população. João, essa paralisação nesta terça-feira é somente mais um pontapé nessa luta aí? O próximo passo em relação a essa luta contra o governo, você já tem uma agenda? Então, Dário, vamos dizer, a diretoria do sindicato, das entidades, tanto CPTM, Metrô e da Sabesp, elas estão trabalhando em conjunto, mas já tem, assim, várias coisas em andamento. Tem frente parlamentar lá na Lesp, contra a privatização, na Câmara da capital também de São Paulo, tem uma frente lá contra a privatização. Então, são várias coisas que no decorrer do ano aí, entrando em 2024, a gente vai seguir nessa campanha. Você falou sobre o apoio do prefeito santacruzense, Diego Singolani, falou também sobre o apoio de alguns vereadores. Nós temos em Santa Cruz do Rio Pardo um deputado, Ricardo Rossi Madalena, que tem um bom contato com o governo. Você e a sua equipe, ou seja, os funcionários aqui da Sabesp, já teve um contato com ele sobre essa problemática? Não, eu na verdade ainda não conseguimos, até a gente está tentando, o diretor da nossa área aqui pediu para a gente tentar agendar uma conversa com ele, até com o prefeito, recentemente, ele pediu para tentar agendar, a gente está vendo se encaixa na agenda, conseguir chegar até eles e que eles tornem público o posicionamento deles também, entendeu? Porque, eu volto a falar, é um serviço essencial a toda a população, é um patrimônio, a Sabesp é um patrimônio do povo paulista, e os políticos estão lá representando a gente, eles têm que se posicionar com relação a isso. Eles têm que se inteirar de qual o papel da Sabesp em relação à população, e eles se posicionarem. Mas a gente acredita que vai ter o apoio, sim. É lógico que as conjunturas políticas, que hoje está muito na moda falar, às vezes o governo ele tem base de apoio, o cara não quer se comprometer, mas assim, a gente espera que os políticos se posicionem. E principalmente os políticos de Santa Cruz, um posicionamento favorável. Agora tem que ter aquela questão do bairrismo, ou seja, vocês estão batendo na porta do político pedindo um apoio. Espera que esse apoio possa acontecer. Com certeza, a gente tem exemplos aqui, de Ourinhos, Marília, Bauru, são cidades que não tem Sabesp. A gente está vendo notícia quase toda semana aí, é falta d'água, chega na época mais crítica, é falta d'água, é reclamação. Nós somos, a cidade de Santa Cruz, ela é, assim, pode-se dizer que é abençoada, porque ela tem muita água e tem um bom atendimento. Salvo uma ou outra
pontualidade de reclamação aqui e ali, que isso eu considero normal, está dentro do aceitável, mas as cidades hoje, se fizer um levantamento, as cidades atendidas pela Sabesp, o nível de satisfação do cliente é bem maior do que as outras cidades. Para a gente caminhar para a reta final, essa paralisação na Sabesp é somente aqui ou todas as unidades da Sabesp também? Não, então todas as áreas estão paradas. Como eu disse no começo, a população está sendo atendida. A água está chegando, o tratamento de água não está paralisado, o serviço emergencial, que tem uma equipe de plantão atendendo, tanto na manutenção como nas ruas. Então, mas está parado aqui, Itapetininga, Botucatu, Piraju, Avaré. Assim, a Sabesp inteira. Eu não vou falar para você que os 375 municípios, porque tem bastante município pequeno que a gente não consegue ir lá mobilizar. Às vezes tem um funcionário. Então, quando você tem 1 ou 2 funcionários só na unidade, você não tem. Se ele parar, para tudo, né? Então, algumas cidades menores, é lógico que está trabalhando. Mas as unidades que tem o pessoal para paralisar, para fazer o movimento, estão todas paralisadas. Nessa paralisação, João, somente o atendimento ao público, nós estamos acompanhando pelas imagens, somente o atendimento ao público não está acontecendo nesta terça-feira. Nessa briga com o governo, uma paralisação um pouco diferente, ou seja, com mais gravidade, pode acontecer, ou vocês, mesmo buscando, reivindicando aí melhorias em relação a tudo que pode acontecer, vocês pensam na população, ou seja, uma paralisação um pouco mais agressiva deve ou não acontecer? Não, isso aí, assim, eu acredito que de forma alguma, todos os movimentos que até hoje que eu tenho conhecimento dentro da Sabesp, nunca deixou a população na mão. A gente, independente de determinação judicial ou não, a gente sempre manteve os serviços essenciais. Aí o que porventura acontece, às vezes a pessoa fica chateada, chega aqui, poxa, tirou o dia para vir tirar uma segunda via, ou para vir fazer um pedido e tal, não. Só que os serviços pelo 0800 está funcionando, o serviço pela internet está funcionando. O que não está funcionando é o atendimento presencial e o excedente, né? Está funcionando só em sistema de plantão. E a gente acredita que isso não vai passar vamos dizer, se tiver um outro movimento que a gente não quer, isso aqui é a última coisa que a gente quer fazer, é paralisação. Isso aqui eu já imagino que já seja o extremo. Mas a última coisa que a gente quer fazer é paralisação. Eu acredito que não vai acontecer. Mas se for acontecer, eu acredito que seja da mesma forma. É só para uma questão assim de ter a visibilidade para a população se inteirar do que está acontecendo. Para a gente terminar, João, agradecendo a sua participação ao vivo no portal Diário Cidadão, para essa população que acompanha, a população santacruzense, qual seria o seu recado final, o seu pedido final, enfim? A questão é o que eu venho te falando, é o apoio da população, a interação da população. A gente não quer que ninguém apoie por apoiar, não. Que a pessoa se intere do que está acontecendo, de quais os males que estão por vir. Que a pessoa opine, que ela tenha a opinião dela, não se deixe levar por um discurso fácil. E com relação aos políticos, como você falou, que eles se posicionem, porque eles estão lá para representar o povo, para nos representar. E assim, eu sei que nós temos uma Câmara atuante, um pessoal ali que toda vez que a gente precisou foi lá, e eles sempre estão abertos ao diálogo, a conversar, que eles também se posicionem com relação à população. Eles têm vamos dizer assim, um acesso mais fácil à informação, e o que precisarem da gente, a gente está aqui disposto a contribuir. Pode contar com a gente no que for preciso, e a gente conta com o apoio de todo mundo. Obrigado pela participação e sucesso nessa luta. Obrigado a vocês por dar essa oportunidade para a gente poder pelo menos explicar o motivo da nossa paralisação. Falamos com o João Pelegatti aqui na Sabesp, em Santa Cruz do Rio Pardo, nesta terça-feira, paralisado o serviço de atendimento ao público, mas conforme ele disse, o serviço da Sabesp funcionando normalmente. Então você que de repente está se dirigindo para a Sabesp, para um atendimento, hoje não funciona. Amanhã volta à normalidade. Estaremos acompanhando essa possível privatização e certamente outras matérias em relação a tudo isso ao longo do portal Diário Cidadão.